Bem-vindos ao Bourboncast, o podcast que mergulha no universo do café especial. No episódio de hoje, a nossa convidada vai falar sobre o tema Do Terreiro ao Porto, a jornada do café especial. Eu sou a Fernanda e eu trabalho no marketing da Bourbon. Eu sou o Clemerson, trabalho com a gestão de projetos na Bourbon. E hoje nós recebemos aqui Letícia Barzagli Molinari Miglioranzi. O nome é grande, né? Grande. Com uma trajetória que transita entre operação e estratégia, ela se dedica à exportação de cafés especiais há mais de 4 anos. Começou na logística, passou por trading e hoje como supervisora. E une 2 visões à frente do comitê de melhoria contínua, ajudando a tornar cada envio mais eficiente e mais próximo das necessidades dos clientes. Conta para nós, Lê. É muito tempo lá fora, né? Da infância até a adolescência. Foi muito tempo. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos, né? Então eu entrei na Bourbon, falando inglês fluente e caí de paraquedas no mundo da logística. E tentei sair durante um ano, mas voltei para a logística de novo e é isso. Estou aqui desde então. E cada vez mais especialista em logística. A gente tenta, né? Tenta acompanhar todas as mudanças no mercado e tá tentando trabalhar sempre à frente, né? Tentou sair do departamento, mas te puxaram de novo, porque volta. sabe que você é boa nisso. E agora tá lá brilhando no novo setor. Isso aí, que bom. E há quem diga que é um dos melhores ingleses que a Bourbon tem, né? Olha o lá, melhor, hein? né? Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Lê, como que a exportação de cafés especiais é uma continuação do cuidado que começa lá na fazenda? O cuidado da fazenda é lindo. Então, assim, os produtores, graças a Deus, eu consegui ir para bastante fazenda, conhecer bastante produtores e estando com eles, você vê o cuidado que eles colocam em cada parte do processo, né? E nós, como exportadores, a gente tem uma responsabilidade muito grande que é continuar esse cuidado, né? Até o café chegar lá fora, aí essa responsabilidade passa a ser do importador, da pessoa que é responsável pela torra do café. E na exportação é muito simples, né? As pessoas acham assim, você pega o café, coloca dentro do container, manda pro porto. E eu gostaria muito que esse cenário fosse fácil, que, nossa, a gente exportaria tanto café, mas não é. A empresa de café especial, ela tem que ter um cuidado especial também no produto, né? E eu tive a oportunidade de visitar outras empresas de commodities e é muito rápido, sabe? Eles fazem toda essa logística aí, organizam com os armazéns para receber o café. E o especial não. O especial ele é demorado para ser preparado. A gente na logística também sempre tem que trabalhar à frente. A gente tem que escolher com cuidado todas as etapas do processo para conseguir entregar um café de qualidade lá fora. Letícia, por que é tão importante a gente escolher bem os parceiros logísticos que trabalham com café especial? É importante a gente escolher nossos parceiros logísticos porque nós precisamos de pessoa que entenda o café. E nós recebemos bastante procura de empresas que querem transportar café ou querem atender empresas do ramo de café especial. E eu fico um pouquinho receosa porque o processo ele é muito delicado, muito complexo. Então, nós temos que escolher muito bem nossos parceiros porque a gente trabalha com um produto que tem um valor muito agregado. Então, assim, a gente tem que ter segurança durante toda a cadeia. Então, levar esse café com cuidado lá fora, ter pessoas que compreendem a delicadeza do café também é muito importante. Porque o café ele tem OICs, né, que são números para cada lote específico, né? E, por exemplo, tem que vir já na instrução de ordem de carregamento para os armazéns conseguir trabalhar. Se tiver qualquer problema ou contratempo, a gente precisa de empresas que entendem que o café ele é um produto personalizado, ainda mais do que a gente trabalha, sabe? E, então, assim, isso é muito importante, porque o motorista, coitado, ele tá cansado, ele viajou, veio de Santos para o interior buscar nosso café, não é fácil, eles não dormem, assim, eles dormem em posto de gasolina, então, assim, é muito difícil para eles. Então, quando você chega lá para estufar, você quer pegar o café, levar de volta e ir embora para casa, né? Você quer completar essa viagem. E, lógico, a gente trabalha, né, compreendendo todos esses desafios, a gente
Mas, assim, o café, a gente precisa de tempo para preparar, a gente tem que dedicar o máximo para quando ele chegar lá fora, tiver nas mesmas condições que ele foi aprovado aqui no Brasil. Quando o cliente aprovou a amostra, né? Então, a gente precisa de parceiros que entendem que o café ele é diferente. Não é que nem uma mercadoria pronta que você já pega e coloca, né? Ele é todo feito para atender o cliente lá fora. Muito bom. E o Porto de Santos, ele é o principal ponto de saída da Bourbon, né? O que acontece com o café quando ele chega lá? Bom, quando ele chega lá, tem várias surpresas, porque o Brasil, ele ainda tem muito a desenvolver. E o Porto de Santos, ele, não só o Porto de Santos, né, mas no Brasil, no geral, os portos, eles não têm uma infraestrutura muito boa comparado ao volume que tem para sair. Então, o café, às vezes, ele acaba sofrendo rolagens. E é um desafio que a gente está tendo aqui muito grande, porque o exportador, ele consegue liberar o café dos armazéns, entregar o café, mas, às vezes, no porto, rola até conseguir achar um próximo navio para esse contrato. E essas rolagens, elas fogem da responsabilidade do exportador, porque a Bourbon opera mais FOB, que é quando o cliente é responsável pelo frete. E a gente não tem muito poder de negociação. Então, assim, o café, quando ele vai lá no porto, eles tentam aí alocar para o navio mais próximo, na medida do possível, né? E ele embarca. Ou também, quando chega lá em Santos, tem alguns procedimentos que tem que ser feito, né? Que é a fumigação. Também tem o mapa, né, que é a inspeção do Ministério da Agricultura, que eles fazem nas nossas cargas, e por aí vai. Então, assim, lá em Santos tem muito trabalho a ser feito ainda. Olê, nos outros episódios a gente tem falado do zelo, do cuidado que a Bourbon tem com o café do cliente, né? Isso. Da fazenda até a Bourbon, da Bourbon até o cliente. E por que a gente como Bourbon, né, nós temos esses vistoriadores no porto? Nós temos. O café, ele é um produto muito complexo, né? Então, que nem a gente estava falando do cuidado que o produtor tem lá na fazenda, a gente tem que ter um cuidado maior para colocar esse café em um container, né, que vai ficar armazenado durante um tempo para ir para o exterior. Então, as transportadoras geralmente são responsáveis por liberar o container e fazer toda essa triagem. Só que hoje, os equipamentos, os containers, eles não são 100% padrão alimentos. Nossos clientes geralmente contratam um padrão alimento, né? A gente paga, o cliente, né, no caso, paga uma taxinha a mais por um container food grade, mas para garantir que a gente vai ter a operação mais tranquila, nós temos parceria com o vistoriador e ele faz toda a triagem. Então, se o container tem cheiro, se ele tem umidade, se não está numa situação bacana, que às vezes, por exemplo, carregou canela antes e canela tem um cheiro muito forte. E para não interferir com o café, ele pede para fazer a higienização desses containers. Então, quando ele chega no nosso armazém, já chega assim perfeito para a gente carregar o café, e a gente costuma falar estufar. Então, a gente estufa os containers e manda, né, para Santos. Então, a parceria com o vistoriador para a gente é muito importante, principalmente pensando que a gente trabalha com café especial. Então, o café ele tem um valor muito alto agregado, ele é muito delicado, né? Um produto delicado, então a gente tenta aí tomar todos os cuidados possíveis para quando ele chegar lá fora, estiver nas exatas condições que ele saiu da fazenda e que o cliente aprovou a amostra. Muito bom. O café, ele, além do cheiro que ele tem, né, ele recebe outros cheiros, né? Sim. Então, se a gente não tiver esse cuidado, ele acaba aqui levando o que não deve para frente, né? Também. E o nosso vistoriador também, ele ajuda muito a fazer uma triagem para que no nosso armazém a gente não precisa. Então, se tiver furos no container, ele faz reparos. Se a borracha da porta do container estiver ruim, ele também faz esses reparos. Isso é muito importante porque o container passa dias e meses, às vezes, no navio. Então, pode entrar aí sereno, que pode contaminar a carga, pode gerar mofo e qualquer coisa inesperada. Então, a gente tendo essa triagem, para nós que trabalhamos com produto assim, de altíssima qualidade, é muito importante. É um cuidado a mais, né? Não é uma coisa obrigatória. Não. Mas a gente fazendo, além de também evitar muitos problemas, a gente também entrega uma carga com muito mais qualidade para o cliente. Com certeza, isso mesmo. É muito bom. O que é exatamente verificado antes do container ser liberado para receber o café? A Bourbon é um operador OEA.
Em inglês é AEO. E, basicamente, a Bourbon garante que nossas operações não existem qualquer tipo de contaminação. A Receita Federal entende contaminação como armas, drogas e qualquer coisa ilícita que nós podemos mandar para fora. Então, a Bourbon tem que escolher muito bem os parceiros. Nossos parceiros também são OEA, né? Então, geralmente, toda a cadeia ela é OEA certificada, que é parceiros da Receita. Nós verificamos se o container não tem nenhum fundo falso, se o container não tem na lataria dele mesmo, qualquer tipo, a gente bate assim para escutar o som do container para ver se em algum lugar ele colocou droga ou não. O selo, o lacre do container também é uma coisa muito visada, porque hoje quem quer contrabandear qualquer produto, eles são muito rápidos. Então, assim, nossos transportadores geralmente também sempre só avisa o local de estufagem e não onde que vai estufar para o motorista muito em cima da hora, senão no dia que ele estiver saindo. Então, assim, o nosso transportador já verifica 17 pontos do caminhão e no container. Chegando no armazém, nosso time também faz toda essa inspeção na unidade vazia, vê se não tem fundo falso, tira as medidas do container, uma trena, faz um checklist com muitos detalhes para a gente garantir que a unidade está pronta para receber o café, não só em termos de qualidade, mas também em termos de segurança. Os motoristas, toda vez que param os caminhões, eles voltam para eles seguir viagem, eles fazem o checklist também para ver se não teve nenhuma mudança aí. E então, assim, a Bourbon, para a gente conseguir mandar esse café lá fora, a gente tem que olhar segurança também, né? Se a unidade está pronta aí e apta em normais condições para receber o café, para então a gente fechar as portas do container, passar a amostra para qualidade e estando aprovado aí, a gente libera o café. Bacana. E nesse processo todo, Letícia, qual que é o papel da transportadora? Né? Ela só leva o café, né? Ele leva o café até lá no porto ou ele tem outras responsabilidades também? A transportadora tem muitas responsabilidades. Então, eles são responsáveis também por acompanhar a liberada do vazio, né? Que é os nossos containers. E estando liberado, né, eles mandam um container para o pátio deles, fazem também um check em todos os pontos, né? E estando apto, ele manda o café para nosso armazém. Que nem eu falei antes, é muito importante a gente escolher nossos parceiros com muito cuidado, porque eles são responsáveis por emitir uma ordem de carregamento e é com base nessa ordem de carregamento que nosso armazém vai começar a trabalhar. Então, escolher parceiros que entendam do café é importante para agilizar mesmo o processo de estufagem, né? E emitir a ordem de carregamento. E a transportadora também é responsável por fazer todos os agendamentos no porto e fazer a entrega dessa unidade no porto. Certo. E como funciona o processo de estufagem, que é carregar Exato, o container? E por que ele é tão sensível para café especial? O processo de estufagem, ele é muito diferente quando você compara outras commodities, não só o café e o café especial. E o café especial é muito lindo, eu amo muito, né, de paixão, porque ele tem muitas peculiaridades. Então, é sempre conversado com muita antecedência, com o nosso time de qualidade, com a nossa equipe de armazéns também, para garantir que a gente possa atender essa data. Basicamente, o café especial ele demora mais para ser preparado quando a gente compara ele com outros produtos, né? Então, o tempo, né, de preparo desse café, desde que ele entra no nosso armazém até que ele sai, além, lógico, né, da nossa fila de produção, ele requer mais atenção. E para a gente garantir que esse produto atende todas as qualidades e exigências do contrato, ele tem um tempo maior para ser preparado, né? Então, a gente tem que estar sempre em contato com nossos armazéns, sempre em contato com o nosso time de qualidade, bem como o nosso cliente também. Para tentar garantir assim, uma operação mais tranquila, né, na medida do possível, para a gente conseguir atender todos os prazos que são pré-determinados e também, assim, acho que é isso, todos os prazos que estão pré-determinados. Letícia, como é que vocês definem os prazos de carregamento com base nos países de destino? Certo. Cada país tem uma exigência diferente, né?
E tem alguns que são mais fáceis para exportar, outros é um pouquinho mais complexo, né? E a gente tem que levar isso em consideração antes de passar uma data para o nosso armazém e nosso time de qualidade também. Então, tem alguns países que têm acordo com o MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura. E para esses países, a gente tem que chegar lá em Santos a gente tem que chegar no porto. No caso da Bourbon, maioria das vezes é o Porto de Santos, né? Com um dia de antecedência. E, basicamente, é uma inspeção que o Ministério da Agricultura faz. Eles retiram aí uma amostra do café e verifica se não tem nenhum inseto ou qualquer bichinho aí que possa desenvolver lá no país do destino, né? E tem também outros clientes, outros destinos que requer a fumigação. A fumigação, ela leva 4 dias para ser feita, né? Até que ocorra a aeração da unidade. Então, a gente também tem que considerar esses prazos para colocar ele no nosso schedule. Geralmente, quando a gente faz um pedido de booking, que é uma reserva no navio, o navio já vem com alguns prazos. O que acontece é que os prazos sempre mudam, né? Então, aí requer um acompanhamento diário da nossa equipe para ver se os prazos não mudaram, para a gente reajustar nossa programação de acordo. E quando nós fazemos uma programação junto aos armazéns e o time de qualidade, nós consideramos todos os deadlines, que são os prazos máximos, né, que a gente tem para cumprir com cada atividade determinada pelo armador. O armador é o responsável pelo frete marítimo, maioria das vezes. Então, por exemplo, se tem um deadline no dia 25 e a gente tem fumigação para fazer, a gente tem um mapa para fazer, a nossa estufagem tem que ser com bastante antecedência. Só que se tem algum país, por exemplo, que ele tem nem tantas exigências, a gente consegue fazer estufagem 2 ou 3 dias antes desse deadline. Então, sempre quando nós passamos uma data para frente, a gente considera todos esses prazos que eles são pré-determinados pelo armador. E lógico, né, monitorando aí todo dia, porque principalmente na época de alta de outras commodities e mesmo por causa da situação aí do Brasil mesmo, os deadlines eles mudam com muita frequência. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque um prazo que a gente perde, a nossa carga já rola para o próximo navio e é muito frustrante com o importador não conseguir atender uma programação pré-definida. Uhum. E continuando nesse assunto, por que é tão importante trabalhar com antecedência no caso de café especial? O café especial requer, né, muita atenção. E é bem bonito, porque o produtor ele coloca uma atenção, né, especial enquanto o café está na fazenda. Para a gente receber esse café também, a gente tem que ter uma atenção muito grande também. E na logística não muda. Na logística a gente precisa ter uma atenção maior, programar com antecedência, mandar amostra de aprovação para o cliente lá fora com antecedência, porque tudo isso é contratado pelo cliente lá fora. Então o cliente fala assim, olha, eu quero que a minha carga saia em julho. Então em junho ou em maio a gente já tem que estar trabalhando em cima disso, tá no nosso radar. A gente tem que trabalhar com essas datas para garantir que o café saia em julho. Então, assim, é um trabalho em equipe mesmo, sabe? É um trabalho bem bonito, que é feito com, assim, grande parte do time. Acho que a Bourbon, assim, a Bourbon, não só a Bourbon, mas a exportação da Bourbon, ela atende aí vários setores, né? Então, assim, a gente está em contato diretamente com a nossa qualidade para mandar a amostra lá fora para o cliente o mais rápido possível. E a gente fala com nossos armazéns também, que, gente, atendem a gente. Eles quase nunca falam não. Eles só falam não pra gente numa data de estufagem se tiver muito em cima da hora, se acontecer alguma coisa. Porque eles costumam falar assim, Lê, tem tanto café para estufar, tem café entrando, tem café... Eu falo assim, coloca mais um aí. Como se fosse fácil, mas eles fazem de tudo para conseguir atender as datas e sempre falar assim pra gente, sabe? Então, assim, é suado, viu? Colocar um café lá fora. A exportação é o coração da Bourbon, né? Afinal, a gente é uma exportadora. Né? Então, o pessoal tem mesmo que entender, eu acho, o que a exportação pede. É importante. Tadinho, tem dias que, por exemplo, a gente tem como café especial é muito diferente, né? Então, assim, nossa capacidade aí de estufagem um dia, comparado com commodities, não é alta.
Porque, assim, o café ele tem que ser processado, né? E tudo mais, pra gente conseguir mandar o café lá para fora sem nenhum defeito, ou quase zero, né? Lógico, dependendo do contrato que cada cliente tem. Então, assim, trabalhar com antecedência é muito importante, mas, gente, o tanto que eles fazem para conseguir ajudar a gente a embarcar café no prazo é absurdo. Imagino. Olha aí, para fechar esse assunto, o time de exportação, qualidade e armazém, eles estão o tempo todo ligados, né? O tempo todo. Como que funciona esse ciclo dentro da empresa? É um ciclo, acho que comunicação é mais importante. A gente tem que ter uma comunicação. Eu falei, eu gosto de falar, que não é sobre você falar muito, apesar de eu gostar muito de conversar. É sobre você saber comunicar e sempre estar informando eles de qualquer alteração, sempre com antecedência para que eles possam se programar de acordo, né? E, então, assim, os armazéns principalmente, porque eles precisam ter a informação com antecedência para definir. Por exemplo, hoje a gente tem 6 containers para estufar, um exemplo. 3 deles, o container vai chegar só depois do meio-dia, enquanto os outros 3 vai chegar às 7 horas da manhã. O café ele é um produto totalmente... O café especial, né? É um produto que é desenvolvido para atender cada necessidade de cada cliente. Então, eles não vão despejar no maquinário o café que o container vai chegar 4 horas da tarde. Eles vão colocar os que vai chegar de manhã. Então, a gente passar essa informação de forma clara para o armazém é muito importante. Da mesma forma também que passar a informação para o time de qualidade do que o cliente achou da amostra, se reprovou, qual foi o motivo da reprova e trabalhar assim, pedir para eles mandar as amostras com antecedência. É uma informação que tem que ser claramente comunicada e sempre, quanto mais antecedência possível, melhor. Para você ver como que o bom relacionamento, né, ele não é só com o cliente, né? Não, não Se o é. setor de exportação não tiver um bom relacionamento com as demais áreas, a empresa não roda bem, né? Não, e eu gosto de falar isso porque, principalmente assim, estando no setor de trading que eu fiquei no ano passado, eu consegui ver isso. O café, ele é relacionamento. O tempo todo, O né? tempo todo. Ele é relacionamento com o cliente lá fora, quando eles vêm aqui é relacionamento, com nossos parceiros também é relacionamento. Eu gosto de falar que um precisa do outro. Sim. Eles precisam da gente e a gente muito, muito deles também. A Bourbon, a gente não tem uma equipe que fica lá em Santos. Então, assim, a gente precisa de parceiros de confiança, porque eles são nossos olhos lá. Eu gosto de falar também que o nosso vistoriador de container, eu falo para ele assim, olha, você é nosso olho aqui, eu preciso que você, qualquer problema que está tendo, me passe, eu preciso que, se tiver com dificuldade de liberar container, mesma coisa para nossas transportadoras, me avisa. Toda a triagem que é feita para agilizar o lado nosso aqui, né, quando o café tá para ser estufado, a gente precisa muito deles, né? Mesma coisa do nosso time de qualidade e armazém. Então, assim, a gente tem que ter um relacionamento muito bom, a gente tem que estar muito próximo, porque é muito conveniente, né? A exportação passar aí uma data para estufar o café amanhã e brigar para o armazém, ou, você é obrigado a estufar. Não é assim, né? Então, assim, acho que precisa muito dessa compreensão e dessa conversa. Diálogo, né? E graças a Deus, assim, a Bourbon tem um time muito lindo, que a gente tem nossa dificuldade, mas também a gente tem muita compreensão e a gente faz de tudo para conseguir aí atender todos os embarques, atender todos os clientes, atender toda a exigência de cada país. A gente tem um time muito dedicado e muito profissional. Muito bom. Além da qualidade, que a gente tem uma qualidade consistente, né, em grandes proporções, né? A gente tem um time consistente também, né? A gente tem um time consistente, tem. Que joia. Lê, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de dividir um pouquinho como é que é a parte da logística, né? E até porque é uma parte que não é muito conhecida, assim, né? Sim, pra gente é muito interessante saber. Tem várias informações que você trouxe hoje que eu não fazia ideia e a gente vai entendendo a complexidade dos processos. Sim, Isso é muito bacana. E é isso, gente. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada, viu? É isso. De nada. Bom, pessoal, quem ouviu até aqui, muito obrigada pela parceria de sempre e convidando vocês para seguir a Bourbon nas redes sociais, Bourbon Coffees, e também acessar o nosso site, bourboncoffees.com. Obrigada e até a próxima. Obrigada.